Todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso último dia do segundo ciclo de palestras do Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto. A palestra da noite de hoje tem como tema a arte de falar em público. O palestrante convidado da noite é jornalista e radialista formado pela Universidade Federal de Alagoas. É pós-graduado em comunicação pela Faculdade Pio X. Entre tantas atividades que já desempenhou, foi editor-chefe do SETV, segunda edição, e atualmente ocupa o cargo de chefe de produção e apresentador do SETV da TV Sergipe, afiliada à Rede Globo em nosso estado. Vamos receber agora o jornalista Ricardo Marques. Que turma bonita, hein? Olha, primeiro quero dizer que foi está sendo uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Fiquei super feliz quando a Rose, e eu não conhecia a Rose pelo Face. Só fui descobrir que era a Rose quando vi Rose no outro Face. Porque é o seguinte, eu conheço Rose há muitos anos. E ela me convidou, mas em nenhum momento eu imaginei que era essa Rose que eu conheço. E quando... Isso tem 3 dias que eu descobri que era a Rose que eu conheço desde pequeno. E eu fiquei mais feliz ainda porque, por ser ela, eu me senti confortável em estar aqui com vocês. Para falar de um assunto, a arte de falar em público. Não sei se eu vou frustrar vocês, mas falar em público... Obrigado. Agora. Melhorou, né? Agora. Falar em público é mais do que uma arte, é um dom. E todos nós temos esse dom. Você tem esse dom. A gente às vezes não desenvolve esse dom. Mas eu espero que nesta noite a gente consiga desenvolver um pouquinho desse dom. E para que eu possa entrar precisamente no nosso tema, eu quero contar um pouco da minha história. Mas antes de eu contar um pouco da minha história, já que a gente tem tempo, eu quero conhecer um pouco de vocês. Quem poderia vir aqui? Uma professora, diretora? Por favor. Eu sou jornalista, sabe? Jornalista gosta de perguntar, de conhecer, de saber. E eu vou querer saber de vocês também. Ela vai falar no geral, depois eu vou querer saber do específico. Tudo bem, professora? Primeiro, obrigado pelo convite, viu? Pela recepção e parabéns por este evento, que é o segundo, né? Já, isso quer dizer que está virando tradicional. Professora, qual o objetivo aqui? Quem são essas pessoas? São todos de uma turma? O que eles fazem? Bem, são alunos de 3 cursos distintos. Nós temos alunos do curso de rede de computadores. Quem de redes aí? Muitos, viu? Quase todos. Calma. Serviços de condomínio. Serviços de restaurante bar. Bem, são jovens, adultos, né? Que já terminaram o ensino médio. Nós ofertamos aqui os cursos subsequentes. Preparamos esses jovens para entrar no mercado de trabalho. A gente trabalha com uma equipe para fazer uma formação integral realmente desses alunos, tanto a parte específica dos cursos, as disciplinas técnicas, quanto disciplinas que vão favorecer no dia a dia deles, relacionamento interpessoal, ética profissional, noções de direito, espanhol, inglês, português instrumental. Então a gente procura trabalhar na formação integral do cidadão. Todos são aqui da capital? Não. Quem é do interior aqui? Então eu gostaria de conhecer alguém, um da capital e um do interior, para vir aqui à frente.
diretora, obrigado, viu? Por favor. Você é da capital ou do interior? Interior. Socorro. Aqui, Socorro tem uma história muito estreita com Nossa Senhora do Socorro. Minha família é de Socorro, da Taboca. Você ouviu falar? Minha família é da Taboca. Só não nasci lá, mas fui criado. Você? Sou alagoano, mas moro aqui há 16 anos. Então ela é quase minha vizinha, porque eu também morei em Maceió, 5 anos. Você é Peredo? Ali pertinho de Neópolis. Muito bem. Você faz o que aqui? Eu sou professora, mas no momento estou desempregada e decidi fazer o curso porque eu me interessei pela área. O curso? Restaurante e bar. Mas se interessou pela área, qual assim? Você imagina que vai fazer o quê? Vai montar um bar, um restaurante? Pretendo. Já teve experiência, não? Um período eu tive, durante 2 anos. Mas voltei para a sala de aula, agora estou afastada da sala de aula e pretendo ou ser professora, que eu amo a profissão, ou seguir nessa carreira de cozinhar, atender o público, tudo isso eu gosto. Muito bem. E você? Meu nome é José Juvenil, eu sou, no caso, minha área é agente de endemias. Sim. Mas eu... Daqui de Aracaju? Não, eu trabalho nos interiores, mas... Você é daqui, né? Não, sou Nossa Senhora Aparecida, seja. Ah, lá no sertão. Você vem toda noite pra cá? Não, eu só final de semana, mas eu moro em Socorro. Vem cá, e você faz o que aqui? Rede de computadores. Rede de computadores. Você gosta de informática, dessa área? Tenho curiosidade e tudo, e justamente é o aprendizado, entendeu? Seu objetivo de fazer rede de computadores, por quê? Porque é um curso que eu gosto, entendeu? E eu também me identifico com a área. O seu nome é? José Juvenil Pereira. E o seu? Verônica. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Ivanildo. Ah, tá certo. Muito bem. Eles têm essa facilidade já de falar, vocês perceberam. Ela, porque é professora, que rapaz vai ter um trabalho comigo que eu gosto. Olha, primeira coisa que eu gostei daqui, por causa do auditório, tem espaço de eu conversar, então você vai ter trabalho um pouquinho. E justamente isso que eles fizeram aqui na frente, foram desinibidos, vieram aqui, falaram, conversaram, foram entrevistados. Isso não ocorreu comigo. Como minha professora falou muito bem. Eu sempre fui tímido, e sou até hoje. Sempre fui bem acanhado. Na escola, eu sentava do meio para o final. Tinha um medo terrível de, quando o professor ou a professora perguntavam: ei, você tem alguma dúvida? Eu estava cheio de dúvida, mas cadê levantar as mãos para dizer que eu tinha dúvida? Não fazia isso. Eu não sabia nada de falar, tinha muito medo de falar, mas gostava. Minha família sempre quis, porque minha mãe é enfermeira, ela sempre quis, a família, que eu fosse para a área da saúde. E tá certo, já que ela queria, mas eu queria falar. Eu achava bonito, eu gostava de rádio. Rádio, AM, FM, gosto até hoje, sou apaixonado. Aí ficava altas madrugadas com meu radinho de pilha, ouvindo. Tem um primo também que morava lá em casa, que ele era de Carira, aí ele estudava aqui na capital, aí ele ficava disputando qual a melhor música que passava em tal rádio, ou qual programa interessante, ou programa jornalístico, rádio jornalístico que tinha. Eu era inveterado por rádio, não queria saber da área da saúde de jeito nenhum. Minha mãe queria que eu fosse médico. Fiz vestibular para medicina. Antes, que é muito importante que vocês saibam disso. Apesar de eu estar todo engomadozinho, bonitinho, de gravata, de seda, eu venho de uma família pobre. Quem sabe aqui onde é a Baixa da Cachorrinha? Cidade Nova. Não, não é Cidade Nova, não. Minha família é de Socorro, mas eu cresci no Alto da Cachorrinha. Não foi tão lá na Baixa, não. No Alto da Cachorrinha. É no 18 Forte. Até hoje minha mãe mora lá, Rua Ceroa da Mota. Certo? Ali perto do Colégio 24 de Outubro. Estudei no 17 de Março, estudei no Marco Maciel, que é ali na Visconde Maracaju. Fiz curso de eletrotécnica na antiga Escola Técnica Federal aqui, que agora é o IFES.
Fiz, aí depois não era nada disso que me identificava, né? Fazia porque eu estou aqui como vocês. Eu estava precisando fazer curso técnico porque eu precisava fazer alguma coisa. Eu fazia uma coisa e deixava, fazia outra. Minha mãe queria que eu fosse médico. Tá bom, fui fazer medicina, passei. Eu botei o pé na universidade e aí começou a maior greve da Universidade Federal que já ocorreu até hoje. Foram mais de 9 meses. Pronto, eu já não queria, aí entrou em greve, acabou-se. Aí desisti e ela continuou insistindo, mas meu filho, você tem que ser médico, vai ser o que na vida, não sei o que e tal. E eu andava muito no grupo de jovens da igreja. E lá eu apaixonado por radinho, né? Tal. E eu, lá no grupo de jovens, eu ficava com os coleguinhas fazendo programas radiofônicos lá para a igreja, ou programas de televisão para a igreja, mas o forte era radiofônico, ou então pequenos boletins informativos para a igreja. Mas minha mãe insistindo para que eu fosse para a área de medicina, ou a área da saúde. Eu disse, olha, não vou para a medicina não, porque eu não gosto, sangue não tem nada a ver comigo, mas vou fazer odontologia. Fiz odontologia, não passei, fiquei excedente. A comunicação se aproximando de mim. Eu nunca me aproximei da comunicação, gostava porque achava bonito, achava interessante, gostava de ouvir os locutores no rádio, boa noite, principalmente o rádio à noite, onde os locutores falam com voz aveludada, mandando músicas especiais para as meninas e recados para os rapazes. Eu gostava de ficar ouvindo aquilo. E a igreja tanto católica quanto evangélica, começou a enveredar para essa área de comunicação. E eu achava bonito. E algumas igrejas começaram a comprar rádios, emissoras de televisão e tal. Aí eu disse, olha, de repente isso pode ser legal. Um colega do grupo comprou um horário em uma dessas rádios aqui. Na época era 103 FM, alguma coisa assim. Ricardo, vamos lá nos ajudar? Eu fui lá e comecei a ajudar. Sabia de nada, eu ficava só atendendo o telefone ou escrevendo recados, coisas desse tipo. Mas aquilo começou a despertar o interesse em mim para a área de comunicação. Aí eu vou fazer vestibular para a área de comunicação. Por sorte, naquela época, lá pelo idos de 1990 e alguma coisa, abriu na Universidade Federal de Sergipe daqui o curso de jornalismo e rádio e TV. Eu fiz, passei e comecei a estudar. Depois disso, de repente surgiu uma oportunidade de trabalhar em rádio, mas não aqui em Sergipe, em Alagoas. Foi eu lá para Alagoas. Em Alagoas, eu comecei a trabalhar em rádio. Feliz da vida. Eu tomava conta do transmissor do rádio. Era uma maravilha, eu ficava lá, mas eu estava pertinho do rádio, ou seja, as pessoas faziam o programa, eu depois, nessa época, a gente desligava o transmissor meia-noite ou 2 horas da manhã. Aí, quando terminava, eu corria o transmissor, desligava, e depois tinha minha caminha lá, eu dormia perto do transmissor. Tinha que tomar muito leite por causa da radiação. Isso foi durante 1 ano, lá em Alagoas, trabalhando no transmissor dessa rádio. Até que, das coisas da vida, surgiu a oportunidade de eu ficar à noite só no controle lá da rádio. Comecei a ficar no controle da rádio lá, de meia-noite a 2 da manhã, colocando música, colocando vinhetas, essas coisas e tal, e transferi o meu curso daqui da Universidade Federal de Sergipe para a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Lá, eu disse, vou terminar meu curso, porque agora já trabalho em rádio, já tomo conta do transmissor, daqui a pouco eu vou ser radialista. E aconteceu em determinado momento que o meu professor de telejornalismo resolveu ser senador da República. Foi ser candidato e abriu a vaga para o professor de telejornalismo. Aí entrou um cara lá, todo doido mesmo, e começou a dar aula de telejornalismo pra gente. Só que ele começou a fazer diferente. Você quer ser o quê? Ah, eu quero ser radialista. Você quer ser o quê? Ah, eu quero ser câmera. E você quer ser... Ele começou a saber o interesse de cada um. Quando chegou em mim, eu disse, eu estou aqui porque eu quero me formar em jornalismo, mas eu quero trabalhar em rádio, eu quero ser radialista. Ele olhou para mim, radialista? Eu disse, Rapaz, você já se ouviu? Eu disse,
Já, não gosto da minha voz, eu tenho uma voz de adolescente, aquela voz taquara rachada. Ele disse, não. Aí ele pegou um aparelho de televisão lá com a turma, isso no meio da turma, que ele separava e botava o pessoal para... Aí pegou um aparelho de televisão desligado, estava queimado naquela época, ainda hoje, né, nas universidades federais, o investimento é demorado, né? Até para comprar um aparelho de televisão, precisa de licitação, aquelas coisas todas. Aí estava lá um aparelho de televisão quebrado, ele voltou lá na frente da turma e mandou ir para trás do tubo. Não era de plasma, não, era tubo mesmo, aquele tubão. Aí, Ricardo, fala alguma coisa aí. Tem um texto lá que eu comecei a ler. Prepare-se para falar. A naturalidade pode ser considerada a melhor regra da boa comunicação. Aí ele começou a falar com os colegas. E aí, o que vocês estão imaginando? Eu gostava de rádio. E rádio é uma televisão sem imagens, né? Rádio faz com que você imagine. Tente imaginar. No jogo de futebol, o jogador vai para lá, vai para cá. Ele começa a contar a história para que o ouvinte tente imaginar. Ali eu estava no rádio, só que tinha um monitor de televisão na frente da turma, eu atrás. As pessoas não estavam me vendo, estavam me ouvindo, mas estavam vendo o monitor. Aí ele perguntou aos colegas, e aí, o que vocês estão pensando, imaginando? Aí eles, Ricardo na televisão. Aí todo mundo foi unânime. Eu disse, professor, vocês estão doidos. Primeiro porque eu gosto de rádio. E segundo porque eu sou feio e tenho uma cara furada. E televisão, ó gente, é verdade, televisão, ela é imagem. Não tem jeito. Por mais que diga assim, porque só escolhe os bonitinhos na televisão. É porque é imagem mesmo. E eu não tinha o perfil para a televisão. Porque eu não tenho uma imagem interessante, vamos por isso, de 0 a 10, televisão pede 10, eu estou em 5, 6. Tem uma cara furadinha, cheia de espinha e tal. Mas aí eu tinha uma voz, eu tinha boa comunicação, eu gostava do meio comunicação, eu entendia muito, porque eu lia muito. Se você imaginar sobre livros técnicos de rádio e TV, eu li todos. Por quê? Olha bem, quando a gente tem uma deficiência em alguma coisa, aí você tem que se aprofundar, aprender muito para que você se sobressaia de alguma forma. Então, a minha deficiência na televisão era a imagem. O professor e os meus colegas insistiam que eu tinha que ir para a televisão. Eu disse, gente, eu vou para o rádio, minha voz é tal. Não, você vai para a televisão. Aí me levaram na TV Gazeta de Alagoas para estagiar. Porque lá esse professor, o outro que saiu não. Ainda bem que ele foi candidato, depois perdeu e não voltou mais para a universidade. Mas esse professor, ele pegava a gente, pegava a turma, vamos conhecer as redações. Aí saía, tá, aqui, olha, esse cara aqui é bom, traga ele para cá para estagiar, tal, não sei o que. Aí a gente foi às emissoras de televisão, nas emissoras de rádio, nos jornais, tal. Aí quando chegou na TV Gazeta de Alagoas, ele me pegou, chegou lá no chefe lá da época, o diretor, sério, eu lembro até hoje. Rapaz, esse cara aqui, tal, tá bom, eu tô aí. Aí me voltou lá 4 horas da manhã. Eu morava do outro lado da cidade de Maceió. A TV Gazeta fica no bairro Farol, eu morava em Benedito Bentes. Professora, sabe onde é o Benedito Bentes? Cadê ela? Sabe? Pois é, longe que só. Ou seja, eu tinha que entrar na TV Gazeta 4 horas da manhã, então o carro me pegava 2. Mas tudo bem, eu fui lá, isso ainda estudando. Estudava, aí chegava... Saía da TV Gazeta 10 horas da manhã, dormia na universidade a tarde toda, na sala de aula, porque ninguém conseguia. Os colegas me ajudaram muito. E foi assim que eu entrei na área de comunicação. O que eu quero dizer, contando essa minha história de forma rápida para vocês? Falar, ele vai ajudar muito você na sua vida. Se você falar bem, vai ajudar mais ainda. Existe uma pesquisa americana que diz que o maior medo das pessoas não é morrer. O maior medo das pessoas não é pedir alguém para namorar ou para casar, mas é de falar em público. Alguém tem medo aqui de falar em público? Poxa, professora, você vem aqui, não precisa. Mas dá um pouco de Dá licença.
Eu fui pelo impulso. Ah, veio pelo impulso. Mas não levou. Isso é bom. Por que você tem medo de falar em público? Por que você tem medo de falar? Não precisa ser em público. Fala em público por causa do tema nosso aqui. Mas por que você tem medo de falar? O falar é o primeiro passo que você dá, que você consegue dar para alcançar um objetivo seu. O meu objetivo sempre foi na área de comunicação, apesar de minha família querer que fosse na saúde. Mas eu comecei a correr atrás daquilo. Eu era tímido, mas eu comecei a procurar dar o meu primeiro passo, a falar com as pessoas que estavam envolvidas com aquilo, a aprender sobre aquilo que me interessava, me aprofundar. E falar, agora eu gostaria que ele entrasse na parte dos slides, por favor. Ah, já está aqui, muito bem. Falar é simples, mas requer alguns, o que eu posso dizer? A gente ter algumas coisas em mente. Não adianta nada que o que eu vou passar aqui vocês vão aprender, pronto, no outro dia já está preparado. Vamos botar o primeiro. Ah, eu que passo, hein? Nossa, é só? Medo de falar em público foi a primeira coisa que eu perguntei a vocês, quase todos disseram que tem. Uma parte disse que não tem, eu fiquei feliz disso, porque eu sempre tive medo de falar em público. Vocês, acredito que a maioria me vê, assiste a TV, né? Eu já estou há 15 anos ali. Depois daquela história toda que eu contei, eu nem acabei. Deixa eu finalizar de forma rápida. Aí fui para a TV Gazeta, comecei a estagiar, passei um ano estagiando, me formei. Cheguei aqui na TV Sejam e todo mundo disse, você teve QI, que indique. Não, trouxe o currículo, deixei lá. Uma semana depois alguém chegou e me mandou me chamar para trabalhar na TV Sergipe. Não na apresentação, que eles também achavam que eu não tinha condições por causa dos meus buraquinhos no rosto. Mas para ajudar lá na edição, etc, etc. Pois, assim que eu cheguei lá, não é que a menina que trabalhava lá foi demitida? Sério, isso um mês a 15 dias. Eu entrei lá em junho de 99, TV Sergipe. E agosto a menina foi demitida. Aí o cara disse, só tem tu, vai tu mesmo. E foi, me botaram no ar. Eu não sei se vocês estão aqui desde o início. Me chamavam de extraterrestre. Porque eu era duro, realmente, você está tenso ali. E ainda cheio de buraquinho, aquela imagem me enchiam de pó, até hoje me enche, de pó, de panqueque, etc, para ver se tapa. E foi passando e a gente, de alguma forma, foi conquistando o público, os telespectadores. Como conquistando? Errando pouco, porque errar a gente vai errar sempre, mas errando pouco, gaguejando pouco, entrevistando as pessoas daquilo que interessava ao público. Aí essas coisas começaram a sobressair em relação à minha imagem, à minha deficiência. Isso já tem 15 anos. Graças a Deus. Mas todas as vezes que aquela luzinha que esse rapaz está olhando para mim ali acende, a barriga dá um troçozinho, a perna treme, mas eu não posso deixar passar isso para vocês. Eu tenho que falar. E hoje, na televisão, a gente fala para um público de quase 2 milhões de pessoas. Mas não é fácil. Mas todo dia é uma superação. Vamos lá. E assim a gente vai vencendo o medo de falar em público. Foi o que eu fiz. Aí. Medo, os motivos do temor são alguns. O primeiro eu tenho. Alguém sabe o que é isso aqui? Eu sou extremamente perfeccionista. Todo mundo da televisão diz, Ricardo, você vai morrer. Agora eu sei que eu não vou morrer de coração, porque os perfeccionistas não morrem de coração. Podem morrer de outra coisa, não de coração. Porque eu fico ao extremo tentando fazer com que não haja falhas. Que uma informação tente ser correta, do início ao final. Mas isso é ruim para quem quer poder falar bem público. Por quê? Porque você
quer ser perfeccionista, isso causa medo. Será que eu consegui chegar até o fim? Será que todas as informações foram corretas? Então, motivos de ter medo: perfeccionismo, nervosismo, autoimagem negativa, que eu tinha, ainda tenho um pouquinho, excesso de autocrítica, barreiras verbais e não verbais, que é alguma coisa que a gente vai falar na frente, que é poder saber falar bem, falar com a voz, falar com os gestos, falar para que possa ser entendido. Os professores colocaram aqui na frente um videozinho, que foi uma chargezinha ali e tal, o cara dando um discurso para a prova da OAB, eu acho que era formatura de direito ali. Ele falou extremamente errado ali, mas vocês entenderam tudo, né? Todo mundo entendeu. Às vezes, o falar bem não significa somente falar correto. É importante que você fale correto, mas é mais importante ainda que você seja entendido. Então, foi engraçado ali, mas todo mundo entendeu. Às vezes você vai para o interior, as pessoas não sabem falar direito, mas você entende perfeitamente o que ele quer dizer. Então, é importante isso, saber ser entendido. Então, continuando o medo do temor, são esses, mas eu vou passar rapidamente para a gente não ficar aqui. Marketing pessoal, 10 dicas de falar bem em público. Preparar-se para falar. É a coisa mais importante na hora que você for falar. Primeiro, você tem que saber o que você vai falar. Você tem que conhecer o tema que você vai falar. Você tem que ter domínio sobre aquilo que você vai falar. Preparar-se, estudar bastante, ler muito. Lembra quando eu disse que sobre comunicação eu devorei todos os livros técnicos sobre rádio e televisão? Eu tinha que me preparar. Quando eu cheguei aqui na TV Sergipe, há 15 anos, a Universidade Federal de Alagoas tem um curso de comunicação já mais antigo do que o daqui. O curso de comunicação aqui em Sergipe é mais recente. Então, o pessoal de lá já tinha uma bagagem maior. Eu acabei estudando lá. E quando eu vim para cá, eu ajudei muito os meus colegas com relação ao fazer diário de televisão. Por quê? Porque eu me preparei bem no sentido de estudar, de conhecer, de ter conhecimento técnico. A professora ou o colega que vai fazer o curso de técnico em informática, é isso, né? Rede de informática. Então, não adianta só fazer esse curso aqui, só pegar o que a professora está passando ou o professor está passando. Vocês têm que se preparar bem, dentro aqui do instituto e fora daqui, em casa. Querer ser melhor do que você já é. Ser acima da média. O que é ser acima da média? Tem uma palavra que a gente é muito pejorativa, mas é o que quer dizer acima da média. Geralmente as pessoas são medíocres. O que é medíocres? Medianas. Estão todas no mesmo nível. Mas nós temos que ser acima da média, acima do medíocre, acima do mediano. E é importante para você ser acima disso, se preparar bem, se preparar para falar, se preparar para fazer o conserto nessa rede de informática, para montar o restaurante e assim vai, se preparar bem. Falar com naturalidade, é aquilo que eu falei recentemente, o rapaz que falou e vocês entenderam. Não adianta, na comunicação, na parte de oratória, existem algumas técnicas que não dá para falar todas aqui, mas por exemplo, tem técnicas que você tem que ficar atrás do púlpito aqui, o pedestal estava aqui, né, o microfone, você falar aqui, você não pode sair daqui. Você também não pode deixar de seguir o roteiro, ou seja, tem que falar aqui, ler, olhar para o público, seguir aquele roteiro. É uma técnica de oratória. Eu não sigo muito essa técnica. Claro, existem ocasiões, em um evento onde existe um protocolo, um cerimonial, a gente segue essa técnica. Aqui não, aqui eu estou mais natural. Até abrir o terno, não costumo fazer isso, mas eu estou natural, eu estou falando como se estivesse falando com um vizinho meu, conversando. E assim deve ser na hora de você falar em público, na hora de você fazer uma palestra, na hora de você apresentar um seminário. Assim deve ser. Não confie na memória, leve um roteiro. Eu trouxe até o roteiro aqui, mas não olhei muito. Mas isso tem que ser sempre.
voltando ao que eu faço, televisão. O pessoal diz, Ricardo, você lê aquilo que está lá? Sim, existe um aparelhozinho lá chamado teleprompter, TP. Tem tudo aquilo que você já sabe, mas está lá. Por quê? Porque para televisão, para rádio ou para qualquer coisa que se refira à comunicação, a gente só improvisa, só numa necessidade extrema. Temos que seguir um roteiro. Não podemos confiar somente na nossa memória. Certo? Então, sempre faça um esquema, sempre faça um roteiro, sempre saiba o que você vai falar. Não confie na sua memória. Use uma linguagem correta. A gente, aqui do Nordeste, aqui de Sergipe, eu digo isso porque sou sergipano, temos uma deficiência muito grande na pronúncia de algumas palavras. A gente não fala quando, a gente fala quando. Também, a gente não fala também. Então, é importante que a gente tenha... Mas isso não é porque você aprendeu errado, não. Isso é vício de linguagem. Ouço a minha avó falando aquilo desde pequeno, você fala naturalmente e nem percebe. Mas, como nós estamos no instituto, como nós estamos querendo ser vencedores, querendo ser o quê? Conquistar o nosso espaço, então temos que ser diferentes. Não podemos estar na média, não podemos ser medíocres. Temos que ir além. Eu não posso trazer e carregar aquilo que meus pais me ensinaram. Ótimo, algumas coisas foram boas, outras eu tenho que ir além. Então, uma delas é usar a linguagem correta, pronunciar bem as palavras, falar bem os S's finais, ou os R's, como alguns de outros estados falam, mas tem que pronunciar bem. E isso é estudando, isso é treinando. Não pense que isso a gente aprende de uma hora para outra, não. É estudando. Eu lembro há muitos momentos eu no banheiro estudando, só pronunciando, ou colocando lapisinho na boca para articular melhor a boca, a língua, as palavras. E quando eu vi, eu estava sem pronunciar o S direito, ou quando eu vi, eu estava falando quando. Muitas vezes, ouvintes, eu falando na rádio lá em Maceió, um programa que eu fazia, aí a ouvinte fica, né? Ricardo, você falou também, quando. Aí aquilo é porque a mente está já com aquela coisa, você tem que educar ou reeducar a sua mente, reeducar tudo. Então, usar uma linguagem correta, isso é importante para a sua apresentação, para falar bem, para se portar e conseguir conquistas nessa vida. Saber quem são os ouvintes. Agora eu sei quem são vocês aqui. São pessoas que estão fazendo cursos técnicos aqui, que estão procurando um lugar ao sol, como eu também fiz, e como saí do alto da cachorrinha e consegui conquistar. Olha, só fazendo um parêntese aí, quando eu apareci na televisão a primeira vez, o pessoal lá da Baixa da Cachorrinha, porque eu andava com os colegas todos, né? Não, andava mesmo, eu jogava futebol, tal, brincava. Muitos, infelizmente, deixaram de estudar, mas eles tiveram orgulho de mim e eu fiquei feliz por isso. É importante saber quem está ouvindo você. Se aqui fosse o público de juízes, de advogados, eu não estaria brincando tanto, estaria mais comportado e tal, mas eu me senti em casa aqui com vocês. Então, eu sei com quem eu estou falando, eu estou mais próximo de vocês, sei também que vocês estão se sentindo próximos a mim. Tenha começo, meio e fim daquilo que você vai falar, da sua palestra ou do seminário que você vai apresentar na escola. Saiba começar e saiba terminar. Tem gente que não sabe terminar. A pior coisa que tem é você estar numa palestra ou numa aula e o professor diz assim, concluindo, e fala. Finalmente, aí nunca termina. Então, você tem que saber, na hora que você disser, estou concluindo, isso é concluir mesmo.
porque o outro que está ouvindo quer saber, quer acabar. Ainda bem que eu não falei isso, eu não concluí ainda não. Mas sabemos, temos que saber começar, saber, temos o meio e saber o fim. Postura correta. Postura é uma coisa terrível. É muito ruim. Até hoje eu me esmero, eu faço exercício para ter uma postura correta. Por que a postura é importante? Porque você vai poder projetar melhor a voz, você vai poder olhar nos olhos das pessoas e as pessoas também vão olhar para você com aquela postura. Então é importante que você tenha uma postura correta para poder articular também melhor, não só a voz, mas gesticular melhor, para poder caminhar. E é horrível uma pessoa sem postura. Isso independentemente, não independente, independentemente se você vai ser um comunicador ou se você vai ter um restaurante ou vai cuidar de cabelo. É importante que você tenha uma postura. Postura não só na apresentação, mas também na postura da relação de vida, postura em todos os sentidos, diante das pessoas. Seja bem-humorado. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Ser bem-humorado não é ficar contando piadas. Ser bem-humorado é saber que a vida é cheia de problemas, mas que as outras pessoas não têm nada a ver com seus problemas. Eu tenho meus problemas e estou aqui dividindo com vocês um pouco do meu conhecimento. Mas já pensou se eu chegasse aqui carrancudo ou com, sei lá, tenso porque deixei em casa uma dívida ou porque minha filha não passou de ano, sei lá, qualquer coisa. Ou seja, seja bem-humorado e leve isso para onde você estiver, no seu trabalho, se você estiver falando em público. Não leve o que você tem em casa para o seu trabalho, para a sua escola. Seja bem-humorado sempre. Use recursos audiovisuais, que é isso que nós estamos usando aqui. Eu acho que vocês, durante a semana também, os outros palestrantes usaram bastante. Por que usar esses recursos? Porque se eu for só falar aqui, falar aqui, vocês vão guardar 5% do que eu falei. Quando eu uso recursos audiovisuais, a nossa mente consegue agregar mais coisas. Você vai começar a guardar de 60% a 80% do que eu falei. Fale com emoção. Tudo na vida é emoção. Seja no ensinar, seja no aprender. Eu vou passar um vídeo, esse vídeo final aqui, que o colega vai botar no ponto agora. E logo depois eu quero voltar sobre esse falar com emoção, para que vocês também me digam se vocês sentiram alguma emoção e o que vocês sentiram. Ele vai soltar agora o vídeo, por favor. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador.
Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço. Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades. Experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas do que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Vocês já sabem? Uma palavra que eu quero deixar para vocês, essa turma aqui, eu acho que tem quantas pessoas aqui? Quase 200. A palavra é: nunca desista. Para minha mãe, talvez o sonho dela fosse que eu me tornasse médico. Mas eu tive outros sonhos. E não foi fácil conseguir esse sonho. Dormi muito em sala de aula, porque trabalhava de madrugada. Mas eu nunca desisti. Nunca desista. E o mais, o mundo vai oferecer para vocês, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, boa noite. Deus abençoe a todos. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Ricardo? Tem? Só um minutinho, cara. Boa noite, Anderson. Meu nome é Herê, faço cursos de redes e restaurante bar. A minha pergunta são 2 perguntas, posso? Então, a primeira é o seguinte. Não, você vai saber, com certeza.
é o seguinte, referente a acontecimentos, aqui de Aracaju mesmo, não importa, a sofrimento, acidentes, catástrofes mesmo que acontece aqui em Aracaju. Muitas vezes, ou você falando, ou sua colega de trabalho falando, muitas vezes eu já estou chorando. Você como repórter, como você passa essa notícia? Sentindo, que quer queira que não, você está lendo, você já sente o acontecimento que teve lá. E no caso, para você passar, como você consegue segurar? Porque só em você, antes de terminar, eu já estou chorando. Porque a gente sente. Você que já leu e já sabe desse acontecimento, tem que passar para nós. Ou eu já chorei antes, né? Porque a gente prepara a reportagem antes de apresentá-la. Mas antes, isso no início era mais difícil. Hoje em dia não. Eu acho que como qualquer profissão, né? Bombeiro que vai lá, tem que tirar pessoas presas em ferragens de algum acidente e tal. No início é bastante complicado, foi bastante complicado. Mas aí, com o passar dos anos, a depender do acontecimento, da história, existem aquelas que realmente são trágicas, que a gente fica assim, meu Deus do céu, por que aconteceu isso? Mas outras se tornaram comuns, rotineiras. A gente sente, mas a emoção já não aparece, não flui mais. Não parecer o seu sentimento referente ao acontecimento na hora. Não, algumas sim. Tem algumas, né? Tem que ser muito trágica. Às vezes até você dá uma respirada. Algumas depois... então, tem que ser aquela muito trágica, que a gente sabe que é a história, ou talvez a gente conheça alguém que esteja envolvido. Mas assim, o calejar faz com que a gente acabe se acostumando. A segunda pergunta em questão. Você tem alguma técnica que muitas vezes embora você disse que tem na sua frente tudo o que você está falando, mas você chega a memorizar? Sim. A gente tem que conhecer, não adianta, o TPLI é só um amuleto, né? uma coisa para nos ajudar, mas você tem que conhecer a história que você está passando. É aquela coisa que eu disse, você tem que saber bem, se preparar antes. Então, hoje à tarde teve um acidente numa rodovia estadual entre Maruim e Rosário do Catete. 2 irmãs adolescentes, uma de 13 e 16 anos, morreram no acidente. Uma outra de 16 anos que estava grávida, ficou ferida com o marido. Ou seja, toda a história está aqui. Mas tudo isso vai passar lá nesse aparelho, que é só porque de repente dá um branco, a emoção de repente vem. Aí, pois é, emoção, nervosismo e outras coisas. Mas aí você tem que saber tudo na mente. O jornal de hoje eu sei quase todo, está todo aqui. Mas está lá o TP também para me ajudar. Eu só isso mesmo. Obrigada e seja bem-vindo. Tem que estar com sangue frio para aguentar a noite. Tem que estar com sangue frio, é verdade. As irmãs, só concluindo, elas iam estudar em Maruim, né? O enterro essa manhã, mas elas ainda estão no ML porque não tem médico legista lá para fazer a necropsia, não necrópsia. E aí acredita que os corpos só sejam liberados amanhã pela manhã. Primeiro ela, depois você. Bom. Boa noite, primeiramente. Ricardo, eu sou professora e a minha pergunta é com relação a isso, justamente lidar com o público. Uma coisa diferente, eu estar falando com meus alunos, a emoção a gente sempre tem como conter um pouquinho quando a gente está no meio do nosso convívio. Mas aí tem, vamos supor, a formatura, né, deles, que são os pequenininhos do ABC. E é uma coisa que mexe muito comigo, porque em tudo que vai, não só eles, vão convidados deles, pais deles, parentes, né? Aí eu sempre me emociono. Você tem alguma sugestão, ou que eu possa fazer para conter essa emoção? Mas esse emocionar é tão bonito, é sério. Mas é tão chatinho. É verdade. Porque a gente acaba chorando, querendo ou não. Como você tem a técnica de olhar o que você vai fazer antes, de se preparar, até chorar antes. Mas não tem como, em uma formatura, se preparar. Eu até hoje não descobri nada que possa controlar a emoção. Certo? Se alguém souber, eu até peço para ensinar. É difícil. Eu acredito que controlar a emoção é só o calejar mesmo. O médico que acaba tendo que ver sangue o tempo todo, etc. No início, eu acredito que ele fica muito emocionado, mas depois vira comum. Mas é o seguinte,
Quanto mais você se emocionar, melhor. Por quê? Existe uma coisa que falta nas pessoas. É a simplicidade, ser humano. Se emocionar quer dizer que você é humana. Isso é bom, muito importante. Chega de robôs, das pessoas serem muito artificiais. Você ser humana, você se emociona, isso é bom. Chora um pouquinho, enxuga a lágrima e vai pra frente. Boa noite. Em relação ao seu pessoal, você é uma pessoa, talvez, não sei, né? Realizada. Se sente ou é realizada. Mas você tem algum sonho, tem um obstáculo, tem um objetivo a mais, além do que esse que você está mostrando, que é o jornalismo, né? A apresentação do seu telejornal? Tem. O dia que eu deixar de ter, perto de morrer. Pois é, não tenho. O tempo todo eu estou correndo atrás de alguma coisa nova, de diferente, de ser alguma coisa a mais. Eles apresentaram o meu currículo aqui, o currículo já está desatualizado, graças a Deus. Eu comecei como estagiário, depois fui ser editor de um telejornal da madrugada, depois passei a ser apresentador, depois passei a ser apresentador e chefe do jornal que eu apresentava, ou seja, editor-chefe e apresentador. Aí ele apresentou agora eu como chefe de produção e apresentador, e há exatamente 2 semanas eu sou gerente de jornalismo da TV Sergipe, ou seja, é um passo a mais. Daqui a pouco eu quero ser diretor e depois dono. Para tentar agradecer um pouquinho esse momento especial que você fez pra gente, a gente resolveu do centro comprar uma coisa acho que vai simbolizar e que você vai poder usar lá no jornal e a gente vai lembrar de você e você vai lembrar da gente, tá certo? A coisa vai passar a você. Muito obrigado. Posso?